Olá pessoal, sejam bem-vindos ao novo vídeo aqui no canal. O nosso primeiro vídeo de 2025 e hoje eu quis começar aí com um clássico. Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês, quero explicar um pouco sobre Ligações Perigosas, esse clássico aqui do autor francês Chordelot de Laclos. Então pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre esse livro aqui. Pessoal, quero começar explicando para vocês que esse livro aqui, Ligações Perigosas, ele é um romance epistolar. Um romance epistolar é quando a história ela é contada através de cartas. E a Ligações Perigosas é considerado aí uma referência quando a gente fala de romance epistolar. Não que seja o primeiro romance epistolar da história, já havia tido outros. Porém, esse aqui é o mais reconhecido, diríamos, o exemplo principal de romance epistolar. Eu devo confessar para vocês que eu nunca tinha lido uma história, né, um romance por cartas igual esse aqui. Foi minha primeira vez, a minha primeira experiência, e eu já adianto que eu gostei demais. Então vamos começar a contar, a desenvolver um pouco sobre o livro. Gente, esse livro aqui gerou muita polêmica quando ele foi lançado no século XIX, um pouco antes aí da Revolução Francesa. E o autor, né, o Chordelot de Laclos, ele é francês. Ele era um nobre, ele seguiu carreira militar, mas ele não teve aí muito reconhecimento, ele não gostava tanto assim da carreira militar. Então ele decidiu ter uma pausa aí da carreira e passou 6 meses escrevendo esse livro. Ele só demorou 6 meses para escrever essa obra-prima aqui, que é Ligações Perigosas. E ele queria que o livro chocasse muito a sociedade. E isso realmente aconteceu. O livro ele chegou a ser censurado por muitos anos, até que acabou, né, revertendo a situação algum tempo depois. Então o livro ele chocou muito. Mas por que, gente? Porque esse livro aqui a gente vai tratar de temas temas complexos e profundos que envolvem manipulação, jogo de poder, falsidade, principalmente, a hipocrisia da nobreza. Então, do que se trata o livro? Vamos para a trama principal. A gente vai ter aí 4 personagens principais, eu diria. Essas cartas, né, são trocadas principalmente por meio desses 4 personagens principais. Então, o Visconde de Valmont, a Marquesa de Méter, não sei se é assim que pronuncia, provavelmente não. A gente vai ter também a Cécile de Volage e também a gente vai ter a personagem da Presidente de Tourvel. Esses 4 personagens eu considero como que são os principais aí da história. A gente também vai ter outros, como o Cavaleiro Danceny, a gente tem também a Madame Rosemont, mas esses 4 personagens são os principais. O que acontece? 2 desses personagens, eles são os antagonistas. E eu considero aí como um dos maiores antagonistas que eu já vi em toda a minha vida, de perversidade, de maldade, que é o Visconde e a Marquesa. E o que acontece? Vamos falar um pouco principalmente sobre os 2 personagens. A Marquesa, ela é uma mulher que ela já é viúva, só que ela casou e pouco tempo depois, pelo que a gente sabe, o marido dela veio a falecer. E ela ficou viúva e resolveu não se casar novamente. O que acontece? Ela é uma nobre, né? Então, pela sociedade ali que ela vive, ela é tida como um exemplo a ser seguido, como uma pessoa maravilhosa, cheia de virtudes, cheia de qualidades, que segue a religião, as leis da sociedade, um exemplo perfeito de ser humano. Ela é considerada isso. Porém, gente, ela é totalmente ao contrário. Ela é maquiavélica, ela é manipuladora, ela é um ser humano horrível em todas as formas, ela é péssima, tenebrosa. E do outro lado a gente vai ter o Visconde.
O Visconde, ele já não, ele já tipo assim, todo mundo sabe que ele é ruim, entendeu? Todo mundo sabe que ele é um libertino, que ele acabou com vários casamentos de várias mulheres, de vários casais aí da nobreza. Todo mundo sabe da péssima reputação que ele tem, ele não esconde isso. Porém, ele é normalmente recebido na casa de qualquer um dos nobres ali da sociedade. Por motivos, né, que sempre os homens tinham mais privilégios, né, sempre, né, mais privilégios em relação a isso. Então, por mais que todo mundo saiba da reputação péssima que ele tem, mesmo assim, ele tem passe livre aí para entrar nas festas, na ópera, nas casas, enfim. Então, a gente tem esses dois personagens. E o que aconteceu entre eles? Esses dois personagens, né, a Marquesa e o Visconde, eles já tiveram um caso amoroso. Só que terminou com esse caso amoroso e eles continuaram amigos. E eles perceberam que eles eram muito parecidos, né? Que todas essas vontades deles, né, de manipular, de punir mesmo as pessoas, né, fazer maldade para os outros, eles se davam muito bem nisso. E eles começam aí uma série de correspondência, sempre, né, com correspondências de cartas. Então a gente tem esses dois personagens. Aí a gente vai ter a Cecile. A Cecile, o livro em si começa com uma carta dela para Sophie, que é uma amiga do convento. A Cecile, ela acabou de sair do convento, então ela é uma jovem, inocente, ingênua, ela não conhece nada dessas coisas de manipulação, de coisas desse tipo. Ela acabou de sair do convento, então ela é religiosa, ela é uma menininha, ela é bem jovem. Só que o que acontece? Ela tá prometida em casamento para um conde. A mãe dela, a Cecile também, é nobre, e ela tá prometida em casamento. A mãe retirou ela do convento para ela se casar. Mas aí que começa, né? A Cecile, ela vai entrar de paraquedas aí nesse jogo de manipulação da Marquesa do Visconde. Por quê? A Marquesa, ela já tinha também tido um caso com esse conde, e esse conde, ele ousou deixá-la, né, acabar o relacionamento. Ela que fazia isso, não vice-versa. E ela tem um profundo rancor desse conde. E até uma frase muito engraçada, acho que uma das melhores frases do livro, assim, que eu gostei bastante, que ela trocando correspondência para o Visconde, falando sobre a Cecile, dessa menina que vai se casar com o conde, né? E ela fala que ela queria se vingar do conde e que ela já sabe que o conde eventualmente vai acabar sendo um corno. Ela já sabe disso. Só que seria muito engraçado se ele já começasse sendo. Então é a partir desse momento que ela pede pro Visconde seduzir a Cecile para ela já entrar no casamento, já não sendo mais virgem, já tendo experiências, e gerar aí um escândalo, né? O conde ia passar por um escândalo e a Cecile, claro, ainda mais. Então a gente vai ter também esse núcleo, né? Porém, o que acontece? Nesse momento, o Visconde Valmont, ele tá com outros planos. O Visconde, ele acaba tendo uma obsessão, né? Ele acaba gostando muito da presidente Tourvel, né? Da Madame de Tourvel, que é uma mulher extremamente diferente da Marquesa, porque a Marquesa, ela demonstra para a sociedade que ela é uma mulher virtuosa, que ela segue a religião, mas por dentro não é nada disso. Já a presidente Tourvel é ao contrário. Ela realmente é uma mulher que preza pela virtude, preza pela generosidade, ela tenta ajudar as pessoas, ela realmente é uma pessoa boa, ela realmente é uma mulher virtuosa. E ela segue totalmente esses princípios. E ela já é casada, né? Ela já é casada. Então, o Visconde, ele quer conquistar a presidente Tourvel de qualquer maneira. E aí, a partir disso, a gente começa todo esse jogo de manipulação comandado pela Marquesa e pelo Visconde, com esses dois personagens, né, da Cecile e da presidente. E aí aparecem outros, como o Cavaleiro de Danceny, que a Cecile se apaixona por ele antes do Visconde, ele também entra no jogo. Nós temos a mãe da Cecile, a gente tem a Madame de Rosemonde, que é a tia do Visconde, onde ele passa um tempo na casa dela e conhece a presidente Tourvel. Enfim, gente, aí um resumão até, né, ficou muito grande, de todas essas questões que envolvem esses personagens. E eu devo confessar que é uma leitura
gente, genuinamente incrível, muito, muito boa. Então vou começar agora já a entrar um pouco nessas características. O porquê que eu gostei muito do livro? Por ser um romance epistolar, né, um romance por cartas, eu achei muito interessante porque a carta, né, é uma coisa assim muito íntima, né? Então você lê essa história a partir das cartas, você acaba cada vez acreditando mais que aquilo foi real e cada vez você, tipo, parece estar lendo um segredo dos personagens, entende? Que você pegou algo que não deveria e você tá lendo as cartas. Enfim, me causou essa sensação. E eu gostei bastante do estilo e dessa questão das cartas. Outro ponto, gente, falando agora sobre as características da escrita do autor, né, do Chodelus de la Cour. Eu achei assim, na minha opinião, dos livros que eu já li até agora, uma das construções de personagem e a arquitetura da narrativa mais sutis e delicadas que eu já vi na minha vida. A construção, a forma que ele orquestra a narrativa é algo assim, gente, surreal. Por isso que isso aqui é um clássico, né? Porque é algo que dificilmente alguém consegue repetir e fazer igual. Eu acho que o que ele fez com esses personagens é algo esplêndido que só ele mesmo conseguiria, só autores como ele conseguiriam fazer isso, e por isso, né, que ele é um clássico. E o motivo que eu falo isso é porque a gente não vai ter um narrador, a gente vai ter várias cartas e cada carta é de uma pessoa, então a gente tem múltiplos narradores, né? Uma hora é a Marquesa que está escrevendo, outra hora é a escrita do Visconde, outra hora é a escrita da Cecile. Então a gente vai ter uma multiplicidade de estilos. Cada carta tem um estilo de escrita. Então, né, o Cavaleiro Danceny escreve de um jeito, a Marquesa escreve de outro, a Presidente Tourvel escreve de outro, e cada um é diferente, né? As escritas, as formas de escrever são diferentes. Então, essa habilidade que o autor teve de contar essa história por multiplicidade, né, de estilos, eu achei algo surreal mesmo, muito sofisticado, muito sutil, muito lindo mesmo de você ler. Você fica assim, até emocionada com a capacidade que ele teve, sabe? Eu achei assim, esse um ponto principal. E um outro também, algo muito interessante que eu devo ressaltar aqui, é que, como são cartas, né, a gente vai ter diferentes pontos de vista do mesmo acontecimento. Então, aconteceu uma coisa, a gente vai ter aí 2, 3, 4 pontos de vista do mesmo acontecimento. Então, de certa forma, eu percebo que o próprio autor, às vezes, ele manipula a gente, sabe? É um jogo de empurra-empurra. Ele empurra o leitor para um lado, depois ele pega e empurra o leitor para o outro. É, assim, muito interessante. E, de novo, né, ressaltando a habilidade dele de escrever e de fazer algo como isso, né? Como o que ele fez aqui. É muito, muito surreal. Então, pessoal, aqui são algumas das coisas que eu gostaria de enfatizar, que eu gostei muito do livro, do jogo de poder dele, da manipulação, e esses são os temas que a gente pode encontrar aqui. O livro, ele foi muito, como eu disse, né, ele teve aí uma grande polêmica quando ele foi lançado, até por conta, né, desses temas retratados. Então, se vocês forem ler o livro, ou já leram, vocês sabem que vão encontrar coisas como manipulação, jogos de poder, como você usa, né, o amor, o prazer para dominar uma pessoa. Eu acho que é isso, muito, principal mensagem, né? O prazer como peça aí de você jogar num jogo de tabuleiro de manipulação. Os personagens são incríveis. Nossa, gente, até assim, a Marquesa, na minha opinião, ela é a personagem mais perversa da história, mais ainda que o Visconde. Mas em certos momentos, eu até, sabe, ficava gostando dela. Aí chegou um ponto que eu comecei a achar ela muito, muito ruim mesmo. Mas até o momento da história, eu achava assim, até meio cômico as coisas que eles faziam, ela e o Visconde. Então é algo assim que vale realmente muito a pena. É um livro espetacular, é um clássico, né? Então com certeza vocês deveriam ler.
esse foi meu primeiro livro de 2025. Acho que comecei aí o ano muito bem e espero continuar aí nesse ritmo de leitura. E também espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês já leram Ligações Perigosas, deixem aqui nos comentários. Como eu falei aqui, gostei muito, achei os temas retratados aqui muito especiais e que falam, né, que representa muito a hipocrisia aí da alta sociedade, a hipocrisia aí da França antes da nobreza e antes da Revolução Francesa, como eles viviam, todo esse mar aí de hipocrisia disfarçados de virtude. Eu acho que o livro é basicamente sobre isso, né? Uma hipocrisia, uma maldade disfarçada de virtude, disfarçada por trás da religião e dos bons costumes. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha e eu volto muito em breve com mais vídeos.